Olá, time, sejam muito bem-vindos a mais uma mentoria das meninas. E aqui a gente convida um dos nossos alunos para realizar uma mentoria ao vivo. E a gente dá o benefício para vocês de aproveitar de perto as dúvidas dos nossos alunos, desses alunos que querem um mestrado ou um doutorado nos Estados Unidos com bolsa 100%. Eu sou a Monique, eu estou aqui com o Gabriel, vou chamar o Gabriel aqui. Tudo bem, Gabriel? Oi, Monique, bom dia, tudo bem? Bom dia, Gabriel. Antes da gente começar, eu preciso saber se você está elegível para participar aqui deste nosso quadro. Você confirma que você faz parte da nossa mentoria Método PhD nos Estados Unidos? Sim, já estou na turma de janeiro, né, de 2022, então estou totalmente elegível. 100% elegível, Gabriel. E eu adoro vir aqui falar com vocês. É muito bom ouvir a história de vocês. E para a gente começar, Gabriel, eu preciso saber o que te fez tomar essa decisão de entrar na nossa mentoria? Por que você tomou essa decisão? Qual foi o fator chave que te fez tomar essa decisão? Especificamente da mentoria foi, sobretudo, né, o background de informações que vocês trazem acerca de como funciona, né, o PhD, como funciona o Master, como funciona, né, a pós-graduação nos Estados Unidos, e também acho que é o que mais pesa para mim hoje, a preparação do TOEFL. Né? Eu não sabia nada do que era prova, do que, né, como que funcionava. Eu falei, não, eu preciso das meninas aqui, e tem sido já um início de preparação e tem sido, assim, extremamente proveitoso. Ai, que bom saber. Estamos aí para levar vocês até a universidade. Gabriel, fala para mim de onde você é, de onde você fala, qual que é o seu objetivo, se é mestrado, se é doutorado, qual que é a sua área? Eu sou de São Paulo, né, de Taboão da Serra, São Paulo, enfim, quase na capital ali. Na verdade, sou graduando, né, tem acho que poucos graduandos, eu sou graduando em História, porém, o meu objetivo é fazer a pós-graduação. Inicialmente, né, o meu objetivo é o PhD, né, mas, enfim, posso talvez tentar abrir um leque de possibilidades também no Master em Arqueologia. Arqueologia, que é o estudo do quê? A arqueologia geralmente trabalha com a cultura material ao longo do tempo, né? Enquanto a história, muitos trabalham ela como um ramo da história, né? E de certa maneira acaba sendo, né? Porque você trabalha não mais com documentos escritos puramente, né? Manuscritos ou outros catalogados, não digitados, né? Mas enfim, não tem um outro termo melhor. Então, a arqueologia trabalha na história, só que dentro de uma cultura material. Então, você trabalha com rochas, você trabalha com pedras, você trabalha com, enfim, restantes de materiais humanos dentro de uma sociedade. E a partir disso, você implica técnicas, né, ali dentro, para que você possa extrair o máximo de informações que sejam relevantes para você traçar um cenário mais próximo de, enfim, algo que possa ter acontecido dentro de uma sociedade, né? Você consegue fazer isso com a história também, só que, né, trabalhando mais com documentos escritos, assim como eu disse. Então, a arqueologia é esse campo que não muita gente trabalha, mas eu acho, enfim, incrível. É super interessante. E aí, Gabriel, eu preciso saber um pouco da sua história para poder te ajudar melhor. Você é graduando em História, você se forma quando? Eu me formo no final de 2024. Na verdade, perdão, no final de 2023. Né? Tenho esse ano mais um ano de graduação, porque aqui, né, no Brasil a gente tem aquela modalidade de bacharel e licenciatura. Então, como a minha universidade ela permite que você possa fazer ambos os cursos, né? Enfim, ambas as modalidades de cursos, eu acabei optando por fazer ambas, né? Enfim, acho que quanto mais experiências acadêmicas, melhor. Então, eu tenho 4 anos de bacharel, né? Como eu entrei em 2019, e mais um ano de licenciatura. Então, por conta da pandemia, eu acabei, enfim, estendendo um aninho aí. Tá. Gabriel, você vai fazer licenciatura, bacharelado, né? Em História, você vai ter ali os 2 títulos. Me fala sobre a sua trajetória ali dentro do seu curso. O que você fez dentro do seu curso, para a gente poder entender melhor? Eu já tenho relativamente acho que, né, para dentro de um graduando, um mínimo de background de pesquisa interessante, né? Porque no meu segundo ano eu fiz um projeto de pesquisa
em história medieval, né, com uma professora, foi super legal. Não levei a se transformar isso numa IC oficialmente, porque eu acabei, enfim, trocando, né, a temática, o meu interesse de pesquisa. E ano passado eu iniciei uma pesquisa oficial em história africana, história do poder africano, e isso, enfim, tem me dado uma experiência de pesquisa muito interessante, porque eu ainda não acabei ela, né, eu vou acabar ela em junho desse ano, então eu já tenho, né, uma experiência prévia de pesquisa interessante. E também fiz com outro professor um outro projeto de pesquisa já numa outra área, só que, né, mais como objetivo de disciplina, né, como, enfim, um trabalho de final de disciplina. E atualmente, né, esse ano, acho que semana passada, eu comecei um estágio no laboratório de arqueologia, né, obviamente tem que ser uma experiência, né, também dentro da arqueologia, lá no Museu de Arqueologia e Etnologia da minha universidade, né. Então eu trabalho lá com cerâmica e tal, então é legal. Super legal, Gabriel. Gabriel, eu quero puxar um ponto aqui que você falou, da sua primeira experiência de pesquisa, que foi com história medieval. Gabriel falou assim, não chegou a virar uma iniciação científica formal. E eu quero puxar isso daqui, Gabriel, porque às vezes as pessoas acham que aquele projetinho de pesquisa que ela fez, aquela atividade que ela fez, né? A pessoa às vezes foi lá no laboratório e ajudou algum estudante de mestrado, ajudou algum estudante de pós-graduação, ela fez alguma atividade no laboratório, só que isso não tinha o nome formal de iniciação científica. E aí a pessoa fala, não, nunca fiz pesquisa. Nunca fiz pesquisa na vida. Aí a gente vai investigar a vida da pessoa, a pessoa já, né, ajudou ali num laboratório, ajudou no outro laboratório, ajudou outro professor, tudo isso conta como experiência de pesquisa. Não é porque você não tinha um termo lá com uma agência financiadora ou com a universidade para chamar aquilo formalmente de iniciação científica, que aquilo ali não é uma experiência de pesquisa, né? Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Experiência de pesquisa é a experiência em si. Além da experiência de pesquisa, em adição a isso, você pode receber uma bolsa, você pode estar vinculado a algum órgão de pesquisa. Então, não tem nada a ver. Agora, eu quero saber o seguinte, quanto tempo que foi cada uma dessas experiências? E se teve alguma coisa que você fez? Publicação em congresso, seminário, pôster? Quanto tempo foi essa história medieval? A história medieval durou quase um ano, né, porque eu comecei em agosto de 2020 e terminei, entre aspas, ali em maio ou junho de 21, né, que foi quando eu iniciei o projeto, né, em História da África, já com a IC, né, com bolsa e tal. Então foi esse primeiro ano, né, foi muito importante para mim, né, conhecer como é que funciona a pesquisa, né, como eu falei para você, né, você falou, não se tornou uma IC oficial, mas foi super importante, porque sem essa experiência prévia, eu não conseguiria saber como que funciona a pesquisa em história, né, como que a gente poderia trabalhar com aquilo, e provavelmente ficaria bem perdido em fazer a pesquisa que eu estou fazendo agora, né, e possivelmente também com o laboratório que eu estou desenvolvendo em arqueologia hoje. Então foi super importante, foi quase um ano, né, 9, 10 meses que foram muito importantes para mim. E depois você fez essa experiência com história africana, quanto tempo? Sim, eu ainda, né, estou terminando ela, que também acaba sendo 10 meses, né, por conta, enfim, do edital lá da minha universidade, que terminou 10 meses, porque a agência fomentadora, nesse caso, era a própria universidade, né, é uma bolsa dentro da universidade, então você consegue aplicar, né, para o edital e consegue a bolsa e tal. Então serão 10 meses, né, e terminando, né, essa de história africana, eu já tenho o laboratório de arqueologia, que eu ainda, enfim, não tenho bolsa e tal, estou no processo inicial de estágio, mas que, enfim, eu fui, né, como eu disse para você semana passada, e já começou a ser muito legal. Que legal, você começou semana passada. E, Gabriel, esse professor desse laboratório de arqueologia, o professor responsável, você acha que ele vai te dar abertura para futuramente você desenvolver um mini projetinho seu, para você entrar nas linhas de pesquisa dele? Você acha que ele vai te dar essa abertura?
Sim, né, eu fiz uma disciplina com ele na graduação ano passado, né, uma disciplina chamada Arqueologia Americana, e por convergir bastante com o que eu gosto, né, falei, eu preciso mandar um e-mail, mas aí a gente fica, nossa, será que eu mando agora, não mando agora? E aí esse professor, ele é super aberto, ele é muito legal, o ponto principal dele é que ele se engaja em temáticas que, mesmo não sendo o centro da pesquisa dele, mas que tangenciam aquilo, ele te incentiva. Então acho que ele pode dar assim essa abertura, principalmente porque ele é o coordenador, né? Sim, acho que o coordenador único daquele laboratório, sim. E acaba, enfim, muito legal. Acho que ele pode dar uma abertura bem legal. Então, aí, você começando nesse laboratório, você vai ter pelo menos 1 ano e meio de experiência nessa área? Mais ou menos, sim, porque a gente está em março, né, de 22, então pelo menos, né, agosto, setembro de 23, então acho que vai ter um background ainda maior do que das pesquisas, né, individualmente falando das pesquisas em história especificamente. Então acho que vai ser super, né, super válido, vai ser super válido de você se aplicar bastante, né, se colocar bastante esforço nesse estágio que você está fazendo. E eu entendo, eu já fui estudante de graduação e eu já fui estagiária no laboratório, eu entendo que no primeiro momento, quando você chega no laboratório, você é um mero estagiário, né, eu lavava potinho lá no meu laboratório. Porque você precisa ganhar a confiança do professor, mostrar para ele que você está ali de forma séria, você vai fazer um bom trabalho, você tem realmente interesse genuíno em fazer pesquisa, você já tem uma história que vem ali da sua graduação, dos seus projetos de pesquisa, mas é de extrema importância que você já tenha em mente e já comece, né, plantar essa sementinha ali em você do que você vai fazer de pesquisa sua. Por exemplo, você tem que apresentar TCC lá na história ou não tem? Não preciso apresentar TCC por conta da licenciatura, né, enfim, que eu não cheguei a pesquisar isso, mas especificamente na minha universidade a gente não precisa, né, nos cursos que você possui licenciatura, então não, porém eu preciso apresentar a minha pesquisa, enfim, oficial, né, de iniciação, num simpósio, né, num simpósio da universidade, então... Mas esse é dessa bolsa de história africana? Sim, de história africana. Porque esse da arqueologia, pelo que eu entendi, você não tem bolsa. Não tenho bolsa, não. Entendi. É isso que eu tô falando, assim, você não pode se conformar de ser um mero estagiário por muito tempo. Passou alguns meses ali, você está ajudando o pessoal, né, fazendo coisas de estagiário, você continua fazendo as coisas de estagiário, porque sempre é uma ajuda, porém, já puxe para o professor. Olha, professor, eu estou adorando aqui nesse laboratório e eu quero dar um passo a mais. Eu vou continuar fazendo as tarefas que eu já ajudo aqui, mas eu quero dar um passo à frente. Vamos pensar ali em alguma coisa que eu possa fazer de forma mais independente, eu e o senhor, e a gente, né, desenvolve um projetinho de pesquisa já em vistas de uma futura publicação ali no começo do ano que vem, mandar um pôster para um congresso aí da sua área, um resumo expandido para o congresso da sua área. Tem que pensar como você está no melhor tempo que existe, que é a pessoa dentro da universidade, no tempo mais rico que existe. Você tem que ficar assim, você não pode nem dormir. Tem que ficar 6 horas, tem que dormir 4 horas por dia. Os outros você tem que estar aproveitando esse tempo seu aí. Pensa todos os passos que você vai seguir, Gabriel. Vai ser muito importante você conversar com esse professor. Sim. Deixa eu te perguntar, Gabriel. Desses aqui, então, você fez alguma monitoria? Pretendo fazer no próximo semestre, né? Cheguei a conversar justamente com essa minha primeira orientadora em História da África para fazer monitoria na disciplina dela, né? Mas agora que tem, né, esse professor de arqueologia, ele costuma dar, né, uma matéria na graduação, e aí eu dei aquele toque para ele, né, falar, então, professor, assim, né, eu gostaria de fazer monitoria e tal, seria bem interessante. Ele, não, é uma abertura, é legal, a gente pode ver e tudo bem. Então, pretendo fazer monitoria. Eu entrei, né, na universidade com esse propósito, né, eu quero, enfim, consumir o máximo de pesquisa e consumir o máximo de experiências possíveis, assim. A pandemia atrapalhou um pouco, né, porque a gente, enfim, acabou ficando muito limitado ali, mas eu ainda tenho um tempo legalzinho para fazer, então pretendo fazer, né, como eu estou, enfim, na metade final do curso, mas ainda tem tempo.
Então pretendo fazer, mas ainda não tenho essa experiência. Então a gente vai colocar aqui que vai entrar no seu currículo. Sim. Gabriel, você sabe que você deve ter ouvido o podcast do João ali no nosso podcast. E a história do João é maravilhosa, né? O João é da sua área, da área de história. Uhum. E dentro da nossa mentoria, a gente tem o João lá dentro, falando, né, com mais detalhes como que foi a jornada dele para conseguir a bolsa. Ele disponibiliza os documentos dele, né? Tem, por exemplo, o CV do João. Todo mundo que escuta o nosso podcast fica assim, babando no João. E aí, vocês que estão na nossa mentoria, tem a oportunidade de ver o CV do João, de ver e-mail que o João trocou com o professor e de ver o SOP, um dos documentos mais importantes da aplicação do João. Você chegou a olhar essa parte lá da nossa mentoria do João? Ou você ainda não olhou, está nos seus planos? Não, estão nos meus planos, eu consegui assistir, né, naquela parte de carreiras, o pessoal conseguiu passar, e falei, nossa, história é isso, né, porque, enfim, tangencia bastante. Eu acabei vendo o vídeo, mas não consegui assistir, não consegui, né, visualizar ainda o CV, o SOP, eu acho que vai ser riquíssimo, porque está dentro do que, né, enfim, está dentro da minha realidade. Eu falei, nossa, que legal, eles disponibilizaram isso com documentos que vão ser super importantes para a gente ter uma base ali, né, como eu falei para vocês, eu entrei na monitoria pensando, nossa, PhD nos Estados Unidos, mas o que eu preciso saber? Né, é PhD nos Estados Unidos, todo mundo quer fazer, né, todo mundo quer ir nos Estados Unidos, bonitinho, tirar foto e tal. É óbvio, né, é super legal, mas a gente não tem esse background, pelo menos eu não tinha, né, de saber como é que funcionava, né, então tem ajudado bastante, e o João vai ser ali, você, né, e o João, né, então acho que vai ser muito legal, eu tenho, né, com certeza essa ideia de né, visualizar mais. Não, e deixa eu te falar, o João, quando ele gravou essa aula ali para dentro da nossa mentoria, ele tinha sido aceito em uma universidade, só que o João estava, assim, numa situação financeira tão complicada, tão difícil para o João, que ele não tinha condições de ir para os Estados Unidos. Ele não tinha condição de tirar o visto dele. De tão complicada que estava a situação financeira dele. Então, o que ele fez? Ele pediu deferral. Ele pediu para a universidade americana que ele passou se ele podia atrasar 1 ano a matrícula dele. Ou seja, ele entrou em contato e explicou a situação financeira dele, falou assim, olha, não tenho condição financeira nenhuma, eu posso atrasar 1 ano a minha matrícula, a minha chegada na universidade, para que eu possa, né, mover os recursos financeiros necessários? A universidade falou, sem problemas, tudo bem. Só que nesse 1 ano que o João estava no Brasil, o João é nosso mentorado também, nesse 1 ano que o João é nosso mentorado, o que ele fez? Aplicou para mais universidades. Aplicou para mais uma quantidade de universidades lá. O João melhorou o currículo dele, porque ele foi fazer disciplinas extras, ele foi, né, buscar mais experiências. E o João simplesmente foi aprovado na melhor universidade da área dele, não me lembro qual o nome agora, mas ele foi aceito na melhor universidade da área de história dele, que existe nos Estados Unidos inteiro. E aí, o que eu queria te falar é que em breve o João vai dar um update ali dessa mentoria com o João que você viu. Então, ele vai contar como é que foi essa história dele em 1 ano ali de preparação de novo para aplicar para mais universidades. Vai mostrar como que foi o SOP dele de novo, como que foi o currículo dele de novo. Então, assim, para você, Gabriel, assim, é um tesouro ter tudo isso, toda essa história do João ali contada para você. Tenho certeza que você vai aproveitar muito. Então, fica ali no aguardo, fica de olho ali na nossa plataforma, que em breve vai surgir esse update do João, que agora simplesmente foi aprovado na melhor. João é nosso mentorado e João foi aprovado na melhor que existe da história. Beleza, Gabriel? Gabriel, eu vejo aqui, tô vendo aqui, eu anotei tudo que você me falou. Então, eu tô vendo aqui que você... É muito interessante que você entrou na universidade, você entrou ali na faculdade muito centrado. Pouquíssimos alunos, né, estão ali para se formar na graduação, igual você tá. Você ainda tem 1 ano para se formar, né? 1 ano e meio para se formar. E vem com essa bagagem, né, de pesquisa, de já ter feito 1 ano, tem essa bolsa aí de 10 meses, já está engajado em outra pesquisa. Pouquíssimas pessoas vêm com essa bagagem, com esse peso. Então, assim, eu não sei o que aconteceu quando você era jovem, que você entrou na universidade, que você tomou essa decisão de realmente levar a sério, de realmente aproveitar ao máximo.
Sim. Excelente, eu não tenho o que adicionar aqui para você. Você já está com plano, já está tudo encaminhado, já está trabalhando na área que você quer fazer o seu mestrado ou o seu doutorado nos Estados Unidos com bolsa 100%. Sempre tá assim, Gabriel, você, agora a gente está falando aqui, vai ser excelente, porque lá no futuro a gente vai estar fazendo a entrevista assim, Gabriel, me fala aqui, quantas universidades você foi aceito nos Estados Unidos? Essa vai ser, o próximo encontro nosso vai ser esse, Gabriel, eu tenho certeza. Gabriel, eu quero quero te fazer uma última pergunta, e aí a gente vai passar para as suas dúvidas que você elencou aqui. Você já falou que o TOEFL é algo que, né, foi o que te fez entrar na mentoria. Nossa mentoria, ela tem tanta preparação para o TOEFL, quanto a preparação para você aplicar. Então, eu imagino que inglês seja uma insegurança sua. Era bastante, era, assim, demais, porque acho que se você me perguntar qual era a sua palavra com o inglês, qual é a sua relação com o inglês antes, eu falava, medo, sabe? Eu tenho medo do inglês, sabe? Eu falava, eu não consigo porque é algo extremamente diferente do que eu estou acostumado, é muito diferente do português, não dá. Porém, né, comecei a estudar um pouco de inglês em dezembro de 2020. Eu falei, cara, é isso, eu preciso dele, porque sem ele eu não vou chegar onde eu quero chegar. Então, hoje eu já consigo me comunicar razoavelmente bem para o tempo em que eu estou estudando. Mas ainda especificamente sobre a prova, ainda tem uma certa insegurança, né? E também, obviamente, a gente sempre vai ter um mínimo de insegurança com o nosso próprio inglês, né? Será que é suficiente? Será que dá? Será que eu consigo? Então, quando eu ficava, nossa, será que dá para fazer? Né? Então, ainda tem uma certa insegurança, mas sobretudo dentro da prova, né? Ali naquele ambiente, como funciona, se eu consigo manter, se eu consigo organizar o meu tempo, mas eu tenho certeza que com a preparação de vocês e também pelo tempo um pouquinho maior que eu tenho de preparação, especificamente pelo TOEFL, né? Também a minha estratégia de ter entrado na mentoria esse ano foi porque eu tenho esse ano inteiro, né? Então eu posso me preparar o máximo possível para o TOEFL para que eu tenha já de primeira, né, a nota que eu quero e que eu preciso, né, para entrar ali. Então, acho que é isso. Pois é, João, então assim, mesmo com medo, você foi e encarou e falou, bom, sim, eu tenho medo, mas eu preciso. Agora eu preciso te falar outra coisa, uma coisa muito importante. Eu preciso que você keep in mind. A preparação para o TOEFL, tudo bem, você tem um ano, você tem tempo. Sim. Bom, muito bom. Mas você não pode deixar esse um ano escorrer pelos seus dedos. Que é o que a gente vê que acontece muito com os nossos alunos. A preparação para o TOEFL, na verdade, o ideal é que ela seja o mais condensada e o mais, né, intensa possível. 2 meses, 3 meses estudando para o TOEFL, condensado e intenso possível. Você tem um tempo maior ali e dá para você espaçar um pouquinho mais, mas você precisa decidir uma data para fazer a prova e precisa ser esse ano e não pode passar desse ano. Você precisa decidir uma data para você fazer essa prova. E quando você decidir essa data, você vai condensar e intensificar os seus estudos no 1 mês anterior ou nos 2 meses anteriores. Então, assim, eu preciso que isso esteja no seu planejamento. Não é para você ficar esse ano inteiro só pensando no TOEFL. Tem que ter uma data. Eu escolhi, principalmente por conta da plataforma de vocês, né, o cronograma de 6 meses. Então, por ter começado em fevereiro, a minha ideia é fazer o TOEFL em agosto, né? Mês 8? Isso. Agosto. Então, a minha ideia é fazer o TOEFL em agosto e seguindo, né, rigidamente, né, enfim, tem que seguir sempre rigidamente o cronograma e os passos que estão indicados ali. E também, né, além disso, eu também tento, né, me bombardear um pouquinho mais de conteúdo do TOEFL, enfim, a partir de mais questões, a partir de mais exercícios que, né, vão além do que eu já tenho, que é, enfim, extremo ali dentro da plataforma. Então eu tento, né, buscar mais novas alternativas que possam me ajudar paralelamente ali. Então a ideia é fazer depois desses 6 meses, né, seguir, porque é um tempinho um pouco maior, mas também não extrapola, né, vou ficar 1 ano e meio da minha vida estudando pro TOEFL, não vou fazer isso, eu não vou fazer ele porque acaba que provavelmente não daria certo, né. Então eu acho que é isso, eu acho que eu tenho esse tempinho um pouco maior, mas, né, sempre rigidamente ali para conseguir fazer a prova depois dos 6 meses e tal. Por favor, Gabriel, eu vou te cobrar. Eu quero que você vá lá na comunidade e fale pra gente, Monique, TOEFL marcado.
Marquei, é agosto, não tem mais escapatória, e aí você intensifica os seus estudos um pouquinho antes da sua prova. E esse é o tempo ideal, 2, 3 meses para estudar para o TOEFL é o tempo, assim, ótimo. Você tem mais tempo, você está expandindo mais um pouquinho, mas não deixa se perder de vista, Gabriel. Sim. Bom, fora o TOEFL, o que mais? Quais são as dúvidas que você tem aí nesse processo? Como é que você está? Então, eu elenquei algumas, né? A primeira é um pouco mais geral, apesar de não ser a sua área, como você enxerga a pesquisa estadunidense em ciências humanas, né? Porque aqui no Brasil, a gente geralmente, a gente não, né? Mas enfim, a cultura brasileira tem essa ideia, não, o que é mais importante, o que é primordial sempre, enfim, exatas, um pouquinho de natureza, e é isso, e as humanas, a gente consegue ver até nas universidades, até, né, enfim, o sucateamento da universidade brasileira, que é sempre tangenciado, é sempre marginalizado. Então, também, a minha ideia, não, quero estudar nos Estados Unidos, quero fazer um PhD lá, porque lá, possivelmente, já pesquisei, claro, né, já fui atrás, mas quero saber de alguém que esteve lá, que está lá. Eu quero saber como que é as ciências humanas, se você teve alguma experiência com pessoas são das ciências humanas, se você teve algum contato lá, eu acho que deve ser bem diferente do que aqui, né, vivendo, eu acho. Ai, Gabriel, esse ponto que você levantou assim, é até emocionante de falar sobre esse ponto, porque aqui no Brasil é um descaso total com as pessoas da humanas, é pouco recurso que tem, é tudo que você falou, em resumo, é tudo que você falou aqui no Brasil. E realmente eu cresci aqui no Brasil, eu fiz minha faculdade aqui no Brasil, realmente essa era a visão que eu tinha de humanas, né? Não, humanas é algo que no Brasil não vale muito a pena. E achei que era no mundo, sei lá, no mundo humano é um negócio que não vale muito a pena. Você chega nos Estados Unidos, assim, você vê os prédios das humanas, assim, tem um prédio lá da história, o prédio da história, entendeu? É um prédio inteiro para a história, com 5 andares, com laboratórios, com os últimos equipamentos que você pode imaginar que existe, com os professores muito bem pagos, muito motivados, com alunos de pós-graduação. Você vai no prédio lá do jornalismo, é um prédio inteiro com todos os recursos que você pode imaginar. Então, assim, primeira coisa é que as ciências humanas, elas não são relegadas ao que sobra de recurso, elas são de extrema importância lá nos Estados Unidos. Segundo, eu convivi com vários alunos de pós-graduação das áreas de humanas, e eles não tinham nada que reclamar, muito pelo contrário, estavam muito felizes de estar fazendo algo nos Estados Unidos e não estar fazendo pós-graduação no Brasil. E aí, muitas vezes, eles relatavam que fazer pós-graduação no Brasil, você ia fazer mestrado e doutorado no Brasil, e você via as pessoas saindo ali daquele doutorado no Brasil em várias áreas, né? Área de educação, outras áreas mais artísticas, né? Tinha um pessoal bastante das áreas das artes ali na LSU, das áreas mais artísticas, e a perspectiva deles terminando o doutorado no Brasil era muito, muito, muito rasa, né? Era docência. Não se vê um doutor em história, um doutor em educação sendo empregado nas áreas da indústria, por exemplo. Agora, nos Estados Unidos, você não precisa nem acreditar em mim. Você pode jogar lá no Indeed, que é um site de busca de jobs americanos, e você vai ver os jobs que tem para quem tem um degree em história, para quem tem um degree in education, para quem tem um degree em ética, né? Estudo de gêneros. Então, como a pesquisa americana é a maior do mundo, e grande parte desses bilhões que são investidos em pesquisa, eles vêm do business, porque o business, né, a iniciativa privada, ela faz pesquisa tanto de desenvolvimento, quanto de pesquisa aplicada, quanto de pesquisa de desenvolvimento de produto. Porque existe pesquisa básica, pesquisa aplicada, pesquisa de desenvolvimento de produto. É isso. Então, a indústria, ela participa principalmente da parte da pesquisa aplicada e da parte de pesquisa de desenvolvimento. E aí, na sua área de pesquisa aplicada, existem N indústrias que podem te empregar. A indústria da literatura nos Estados Unidos é uma das maiores do mundo. A indústria da pesquisa na área de museu,
os museus dos Estados Unidos são multibilionários, recebem dinheiro, assim, tanto da iniciativa privada quanto da iniciativa do governo, etc. e tal. Então, assim, resumindo, as pessoas que eu conheci lá nos Estados Unidos, que eram da área de humanas, das áreas mais artísticas, elas eram muito mais realizadas do que as que eu conheci no Brasil. O estereótipo que eu tenho da pessoa de... Isso é só uma visão minha, né? E você tá me perguntando, porque você falou, você morou lá, eu morei lá 7 anos. Então, é a minha visão. O estereótipo que eu tenho da pessoa de humanas no Brasil é da pessoa que vai ser pobre, coitada. Ou ela veio de uma família muito rica e ela fez história da arte, porque ela, né, quando ela era criança, ela visitava o Louvre. Ou ela vai ser pobre, porque ela não... A perspectiva que ela tem de ser um pouquinho melhor remunerado é ser professor de universidade. E cada vez mais não dá para absorver todo mundo. Não vai dar para absorver todo mundo. Quando nos Estados Unidos você vai ser professor de universidade, você vai ser chefe de pesquisa de uma editora, você vai ser diretor de um museu, você vai ser diretor da parte de cerâmica do museu só. Você vai ser... sei lá, você vai ser o coordenador da parte de uma instituição que coleta alguma coisa. Então, assim, são tantas oportunidades nos Estados Unidos que você fica até sem saber o que fazer. E os nossos alunos que estão nos Estados Unidos, que são da área de humanas, por exemplo, a Carol, que está lá fazendo em Education, ela é muito realizada. A gente teve uma mentorada que acabou de passar agora em jornalismo também. Ela está super realizada de ter passado, de estar indo para uma universidade super top. Assim, eu acho que você tomou a melhor decisão da sua vida de estar se preparando para ir para os Estados Unidos para poder construir um futuro melhor, Gabriel. Com certeza. É extremamente importante, né? Porque, assim, falando da minha própria experiência, quando o pessoal fala, qual universidade você faz e tal, eu falo a minha universidade, o pessoal, nossa, a melhor universidade do país e tal, e mesmo supostamente estando dentro dessa melhor universidade do país, eu tenho, né, eu tenho amigos que estão no doutorado aqui no Brasil, né, estão no mestrado, estão no doutorado, e você conversa com eles, como é que é o doutorado, né, como é legal? Poxa, é legal, mas, sabe, é legal e não é legal, porque você não tem apoio. Se você conseguir uma bolsa, né, que agora já está muito difícil também, é muito. Então, se você expande para isso, você não tem mais edital, professor concursado, você não tem mais oportunidades fora disso. Então, um doutorando, ou um próprio doutor, né, enfim, em humanas, precisa só trabalhar na docência e não é nem na docência universitária, porque não tem mais vaga, não tem mais edital. Então, eu pensei, não, eu não quero, né, eu estudei muito para entrar na universidade, para estudar para vestibular, porque, enfim, eu nasci em família rica, e esse esforço todo eu não vou estragar ele, né, estando em algo que eu não sou valorizado, né, não só eu, mas como muitas pessoas que eu conheço dentro da minha área, enfim, da minha sala de aula, sei como é que funciona ali. Então o pessoal é bem desvalorizado mesmo, então acho que... Muito. E acaba que vira um ciclo, né, Gabriel, porque, assim, você faz sua graduação, você já explora bastante os recursos ali da graduação, você vai fazer o mestrado, já não tem tanto recurso, assim, a mais do que na graduação. Aí você vai fazer um doutorado, você está esperando que tenha os melhores equipamentos da sua área ali, o negócio mais tecnológico, né? Você vai ter contato com as autoridades da sua área. E acaba que a diferença não vai sendo, na sua formação, não vai sendo tão distante, né? Acaba que você não vai tendo tantos recursos para explorar, e aí acaba que você virou um doutor não tão bom quanto poderia ser se tivesse os recursos que existem no mundo da pesquisa na sua área, e aí acaba que no Brasil também não tem para onde você ir, aí você vai dar aula em cursinho, aí você vai dar aula em ensino médio, porque não tem nada não tem mais vaga para ser professor universitário, não existe uma fundação muito top que faz pesquisa em humanas, assim, no Brasil, uma instituição, um negócio governamental, né? Não tem. Os profissionais, eles são simplesmente relegados à docência. E é engraçado, porque eu conheci várias pessoas lá nos Estados Unidos, eu sempre tive o estereótipo de que quem é das ciências humanas é professor, né? A pessoa tem que querer ser professor. Mas existem várias pessoas que não têm perfil de docência. Assim, a pessoa não tem o perfil de docência, ela não quer estar em sala de aula
Ela não quer corrigir prova, ela não quer corrigir trabalho, ela não quer. E aí eu penso, gente, como é que faz essas pessoas no Brasil? Porque não tem o que fazer. Não existe. Tipo, eu tinha um amigo lá que ele pesquisava negócio de pássaro antigo. Negócio de pássaro ali, da história do pássaro. As histórias dos pássaros. E ele não tinha a mínima vocação e não queria nada com docência. E ele realmente não tinha fit para docência. Ele tinha vocação. Eu falei, gente, que bom que você veio para os Estados Unidos. Porque no Brasil, o que você ia fazer da sua vida? Você ia fazer mestrado, doutorado lá, e aí? Onde você ia pesquisar a história dos pássaros? O que você ia fazer depois com esse negócio? Então, assim, Gabriel, perfeito, é isso. Muito bom você ter trazido isso para a gente discutir aqui. Sim, eu acho que é um tópico muito interessante. A segunda que eu elenquei já é um pouco mais, né, dentro do processo de application e tal, porque como eu falei para você, né, eu me formo no final de 23. Me formando no final... Isso, no final de 23, eu faço application para o Fall 24, né? E aí eu já tenho formado uma lista inicial de professores, né? Como eu falei para você, eu quero arqueologia mesoamericana, enfim, arqueologia mexicana e tal, também por conta de parentes lá. Então eu já tenho formado essa lista inicial, né, de professores em arqueologia mesoamericana, mesmo estando, né, teoricamente um pouco mais distante da minha application. Então realmente é mais prudente, né, como vocês falaram lá nos primeiros módulos da mentoria, enfim, ir construindo essa lista e contatar os professores apenas no ano da minha application, né? Então não acho que não adianta eu ficar, enfim, mandar e-mail pro professor, professor, então, queria aplicar pro Fall 2024, a gente estamos aqui em março de 22, tem como, né? Então era só para confirmar isso, porque eu falei, será que eu já mando? Não, acho que eu não vou mandar não, porque não é uma boa ideia, né? Então, acho que não, né? Não, realmente, não, 23, né? Não vai mandar, né? Perfeito, você entendeu super bem o que a gente falou ali. Agora, é o seguinte, Gabriel, eu não sei se você deu uma olhada na mentoria ao vivo que a gente teve agora do último domingo, e a gente tem bastante mentorado ali que vão aplicar este ano, né? Estão aplicando, estão se organizando para aplicar em dezembro agora de 2022, e estão com as ideias aí de estar procurando um estágio acadêmico. Pois bem, a gente fez toda uma explicação para esses alunos que talvez não vá valer a pena para eles. Veja bem, eles têm que aplicar em dezembro. Eles querem fazer um estágio acadêmico agora. E dentro dessa explicação, a gente ainda adicionou que para quem é da área de humanas, sua área, pode casar muito bem de fazer um estágio acadêmico remoto, porque a sua área permite um pouquinho mais de trabalho remoto. Então, Gabriel, por mais que você não vá contratar esses professores esse ano, tá construindo a sua lista, e eu recomendo que você continue aumentando essa lista o máximo possível e expandindo programas também, tá? Eu não sei se você está procurando só programa de história, mas eu tenho certeza que você vai achar professores, porque assim, como você já sabe a linha que você quer pesquisar, você procura dentro do programa, você procura o professor que pesquisa aquilo. Você já sabe disso, tá tudo explicadinho lá. Então, assim, eu não sei quais os programas você está pesquisando, mas além do de história, eu tenho certeza que você vai achar professores com esse interesse na antropologia, talvez na sociologia, talvez em algum outro programa ali que às vezes tem um nome estranho que a gente ensina vocês a procurarem. Então, assim, tem que existir essa busca mais expandida. Segundo, eu acho que a partir agora do meio do ano, para você, exclusivamente para você, Gabriel Santos, que está aqui, não é para nenhum outro mentorado que está ouvindo a gente, é só para o Gabriel. Que vale a pena você contratar esses professores para tentar um estágio remoto. Para que você, já que você tem esse tempo, né? Veja bem, imagina você contrata um professor e fala, professor, né? Meu nome é Gabriel dos Santos, eu faço isso, faço aquilo, fala do seu background, tenho interesse na sua pesquisa, vou aplicar para o mestrado ou para o PhD, né? Você fala que você vai aplicar para Graduate School. Vou aplicar com certeza para Graduate School no final de 2023, porém já quero construir a minha experiência. Isso é super relevante e super atrativo para o professor, porque é isso. Lembra que quando você foi me contar a sua história, eu fiquei bem impactada que você desde sempre é uma pessoa que está firme ali no propósito de tirar o melhor da sua graduação? Então, o professor americano ele vai ficar impactado do mesmo jeito, porque não é assim, nem nos Estados Unidos, e nem no Brasil, e nem em lugar nenhum você acha alunos assim. Então, ele vai ficar impactado com essa sua trajetória
E isso vai ser um ponto super positivo para você. Então, e além disso, né, se você consegue um estágio remoto para você fazer aí 1 ano de estágio remoto, 6 meses de estágio remoto, cara, isso já é uma adição no seu currículo a mais. Faz a sua lista, continua fazendo até o meio do ano, e aí eu acho que você pode contatar os professores dentro da nossa mentoria. Inclusive, foi essa semana agora que eu coloquei um material extra de negociação para estágio. É um material extras, é um material bem denso para você. Porque o primeiro e-mail para o estágio a gente tem ali. Tá ali. Eu ainda coloquei mais uns modelos extras para vocês. Então, temos o primeiro e-mail para estágio. E aí, depois tem a parte que você tem que explicar, professor, o que é o estágio, o que você faria, explicar tudo isso. E isso é muito longo, muito burocrático, e vocês têm que entender. Então, eu coloquei esse material semana passada, ali na mentoria, e vai te ajudar a conseguir esse estágio remoto. E o estágio remoto vai melhorar o seu currículo, e melhorando o seu currículo, você vai passar em mais universidades para o mestrado ou para o doutorado nos Estados Unidos com bolsa 100%. Então, para você, Gabriel, essa é uma estratégia que vale a pena. O que você acha? Não, eu acho super interessante, né? Porque como você falou, eu consigo expandir para além da história. E na verdade, até então, a minha lista tem até, né, acho que 15 professores até esse momento, né? Obviamente quero expandir. A maioria acaba não estando só na história, né? A maioria é na antropologia. Porque geralmente, praticamente todos os programas que estão dentro da arqueologia, a área principal delas ali é a antropologia. Né? Então eu consigo também pegar professores da história e da antropologia que, enfim, eu acabo escolhendo, né, obviamente, os que têm a especialidade na arqueologia. Então eu consigo fazer esse jogo, na minha própria lista, né, eu tenho Universidade X, História, Universidade Y, Arqueologia, Universidade Z, História, e aí eu vou fazendo esse controle, né, de quem está na história, especificamente quem está na antropologia / arqueologia. Então acho que ajuda bastante, porque eu consigo, tem um espaço um pouco maior, né, então não vou ficar só, né, focado aqui, porque eu tenho mais possibilidades. Então, acho que até lá na frente eu consigo, né, enfim, ter mais oportunidades em um ou em outro, né? Então, como a história já me dá esse background ali, de poder fazer o PhD, obviamente, em história, mas também nessas áreas de humanas um pouco mais tangenciais, eu acho que é super importante fazer isso, né? E essa questão do estágio acadêmico, infelizmente eu não consegui acompanhar especificamente a última mentoria ao vivo, eu tive, enfim, um contratempo, mas óbvio que me envolver depois, né? É uma ideia super, super válida e que eu adorei aqui, porque eu realmente não tinha ideia, sabia que eu poderia fazer, mas não tinha isso, não. Eu tenho tempo, por ser um campo um pouco mais teórico, óbvio, importante, tem a prática, mas também é um curso que, né, a maioria é teórico ali, então é super legal de fazer um estágio remoto, porque é uma experiência e válida, é super válida, porque, né, um professor que provavelmente poderia ser meu orientador no Master ou no PhD, e acho que vai ser bom. É uma ótima ideia. Muito obrigado, então, gostei. Você dá uma olhada lá, inclusive, sim. Depois você vai ver os materiais que eu subi. Assim, para você, Gabriel, na situação que você está, foi a melhor, como eu te falei, né? A melhor decisão que você tomou foi ter entrado na mentoria com antecedência para se preparar para o TOEFL, e além disso, tá com esse bônus aí, você vai ter todo o nosso material de estágio para você angariar esse estágio remoto, né? Dar um up ainda mais no seu CV. Gabriel, é isso. Temos um plano aqui pro Gabriel já. Não vai ficar mais só estudando pro TOEFL. Pronto. Sim. Eu estava incomodadíssima, estudando só pro TOEFL, não. Sim. E aí eu tenho, né, uma última pergunta, que aí já volta mais, né, pro TOEFL ali. Eu pesquisei isso, mas ficou meio assim na minha cabeça, né? Quando a gente faz o TOEFL, você tem, acho que até 4, né, universidades que você pode pedir, né, gratuitamente, para que eles mandem as notas, né, a ITS mandem a nota oficial. E aí a minha dúvida, né, seria qual? Fazendo o TOEFL esse ano, eles mandam a minha nota para as universidades, e na hora da aplicação, eu não vou precisar pedir novamente, essas notas vão ficar válidas durante 2 anos, independente do momento em que eu tenha feito. Então, até lá, mandei, é isso. É isso. Na teoria, é isso. Sim. A ITS manda sua nota para a universidade para as 4 universidades que você tem direito lá, que você vai aplicar.
E aí, o sistema da universidade, o sistema da Graduate School, recebe essas notas e deixa lá no sistema delas. Uhum. O que vai acontecer é que, como você vai ter um espaço entre o recebimento da sua nota pela universidade e a sua aplicação de fato, é que você vai ter que contatar a universidade quando você aplicar. Vai falar, olha, pode ser que você não esteja achando a minha nota do TOEFL aí agora, nesse momento, mas o ano passado eu mandei a minha nota do TOEFL. Você, por favor, olhe aí no sistema e tenha certeza que você linka a minha nota do TOEFL à minha aplicação, porque eu já mandei e tem que estar aí no seu sistema. Uhum. E aí, é isso que vai acontecer. Essas 4 universidades que você tem direito, que você vai mandar agora, você vai pedir para eles olhar lá no sistema deles e ter certeza de colocar a sua nota do TOEFL na sua aplicação. E é um ponto muito delicado que você tem que tomar cuidado, porque essas 4 universidades você vai ter que acompanhar de perto, você vai ter que mandar um e-mail desde antes, né? Não vai esperar eles ficarem muito ocupados. Você já pode mandar um e-mail ali, quando você for aplicar, por exemplo, em setembro. E já falar, eu vou aplicar agora em novembro, dezembro, acha a minha nota do TOEFL aí, que eu quero usar essa nota. Procura. E aí eles vão procurar no sistema dele e linkar. Então não tem problema. É para funcionar direitinho. O sistema integrado, tanto da ITS quanto das universidades. É para casar, é para funcionar. Às vezes não funciona, tá? Às vezes a gente tem alunos que não funciona, que eles têm que ficar correndo atrás da universidade, correr atrás da ITS, para eles poderem enviar um para o outro. Mas funciona. Mas mesmo porque você vai ter lá na ETS, né, as universidades que você vai mandar. Então, assim, a ETS tem um lugar que está escrito que você pediu para eles mandarem. Então, tem que receber. Então, assim que funciona. Nossa, muito legal, acho que foi. E consegui esclarecer tudo. Não, a pessoa, tenho que falar com o Monique, vou lá e vou mostrar pro pessoal que, gente, é muito bom, tá? Se vocês querem fazer o PhD, façam a mentoria, e que as meninas ajudam demais. Então, vocês conseguem ver, a partir da nossa conversa aqui, que não é só aquilo de trabalhar, então, você tem as aulas aqui, funciona assim e acabou. Não, tem o suporte humano, que para mim é muito importante, né? Você ter essa interação quase que diária, né? A gente vira ali, quase que, né, o pessoal, todo mundo junto. Então, acho que vai ser muito legal, vou seguir todas as dicas aqui, porque eu consegui, né, sanar minhas dúvidas e foi super, super interessante. Muito obrigado, Monique. Muito obrigada, Gabriel. É o seguinte, eu quero que você faça 2 coisas para mim. Lá na comunidade você vai colocar para mim quando você marcar o seu TOEFL. Monique, marquei meu TOEFL. Claro. Hashtag tá marcado. Hashtag tá marcado, porque aí eu vou estar sabendo que você não tá enrolando. E quando você conseguir o seu estágio remoto, que eu tenho certeza que você vai conseguir esse ano, eu tenho certeza absoluta, você vai me contar lá na comunidade, Gabriel. Com certeza. Esse é o nosso combinado. Esse é o nosso combinado, ó. De dedinho, tá marcado. E com certeza eu vou avisar lá na comunidade. Então, tá bom. Beijão, Gabriel. Foi ótimo falar com você. Beijão. Tchau, gente. Tchau. Time, foi excelente falar com o Gabriel. Time, o que acontece? Né? Vocês viram as dúvidas dele aí. A gente sabe que não é complicado, mas existem dúvidas aí. E só consegue chegar lá na frente quem não desiste, time. E o que eu quero falar para vocês? Essas dúvidas são dúvidas, né, bem específicas de mentorados nossos que têm acesso a todo o nosso material, mas elas servem para ajudar vocês, para guiar vocês. Às vezes surgem dúvidas aqui que nem vocês não sabiam que tinha, mas agora vocês podem procurar explorar melhor esse assunto. E a gente tem vídeos aqui que ajudam vocês a explorar melhor esses assuntos. Beleza, Tibi? Ó, vocês pegaram aqui que é um pedacinho do nosso método PhD nos Estados Unidos, que é o método para conseguir mestrado ou doutorado nos Estados Unidos com bolsa 100%. E se você quer trilhar esse caminho, tem mais aqui um monte de coisa nesse canal. Esse é o melhor canal da internet do mundo inteiro para você que quer mestrado ou doutorado nos Estados Unidos com bolsa 100%. Até a próxima, time.